Bom, pessoal, retomando, dentro da SA nós temos o chamado capital social, quando lá no artigo 5º da LSA, que é 6.404 de 76. O capital social, ele sempre vai ser formado por meio de bens, créditos ou dinheiro, jamais com prestação de serviço. O capital social nada mais é do que a soma das contribuições materiais prestadas pelos acionistas. Esse capital social, dependendo da companhia, ele vai ter que ser obrigatoriamente integralizado com dinheiro, que é o caso de instituições financeiras. Agora, tirando a questão das instituições financeiras, o capital social ele pode ser integralizado com bens. É raro, mas pode. Só que se ocorrer essa integralização com bens, ela vai ter que passar por uma prévia avaliação, né, feita por 3 peritos ou por uma empresa especializada, sempre respondendo os subscritores e os avaliadores perante terceiros, a sociedade ou perante os acionistas, por essa falsa avaliação. Capital social ele pode ser aumentado ou reduzido, né? Só destacando que se ele for aumentado, os acionistas primitivos eles têm a preferência na subscrição no prazo decadencial de 30 dias. Então ele pode ser aumentado quando o estatuto tiver previsão expressa, é a chamada sociedade anônima de capital autorizado, e quando ela não tiver essa previsão expressa, o estatuto precisa ser reformado via Assembleia Geral. Já ele pode ser reduzido em 4 circunstâncias. A primeira, quando ele for excessivo; a segunda, quando ele puder, em razão desse caráter excessivo, ele causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à sociedade. O terceiro, quando o acionista sai da sociedade, obrigatoriamente a companhia tem que tirar a parcela do capital social para fazer a restituição a ele. E aí, nesse caso, se não existir a recomposição de um outro acionista dentro do prazo de até 120 dias, esse capital precisa ser reduzido. E por último, quando existir o acionista remisso, que é aquele que não faz a integralização do valor efetivamente comprometido, e aí quando ele é expulso, a companhia obrigatoriamente precisa fazer o reembolso a ele de uma eventual quantia que ele tenha integralizado. Bom, depois do capital social, nós falamos também dos chamados órgãos sociais, que é uma parte importante dentro da matéria, onde nós temos todo o organograma funcional de uma companhia, né? Então você tem a assembleia, que se biparte em assembleia geral ordinária e extraordinária. Você tem o conselho de administração, você tem a diretoria e você tem o conselho fiscal. A assembleia é o principal órgão dentro da companhia, ela é formada pelos próprios acionistas e é da onde partem as principais decisões. Falamos também que quem pode fazer a convocação, existe a regra, que é a diretoria e o conselho de administração. Existem as exceções, que é o conselho fiscal, qualquer acionistas que representam 5% do capital social, e aí tem aquela questão que quando houver o retardamento por 8 dias e quando houver o retardamento por 8 dias para instalação da assembleia visando a formação do conselho fiscal. Então você tem esses excepcionais do conselho fiscal, retardamento de 30, qualquer acionista retardamento mais de 30 dias, qualquer acionista mais de 60, e aquelas 2 circunstâncias dos 5% do capital social. Também disse a vocês a questão da forma de convocação, né? Que ela é feita mediante publicações na imprensa oficial e na imprensa local, por 3 vezes no mínimo em cada órgão, contando a data, a hora, local, os assuntos, a representatividade do acionista, que pode ser feita inclusive por um advogado. Falei da questão dos prazos de publicação para essa convocação. Na companhia aberta, 15 e 8 dias, na fechada, 8 e 5 dias. Falamos também da questão das espécies de assembleia, né, que existem 2 espécies, a Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária, e o critério que diferencia a ordinária da extraordinária é a matéria.
Então a matéria que está lá indicada, que está lá rolada no artigo 132 da LSA, é matéria de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária. Todas as matérias que forem tratadas que não estejam no rol do 132, a matéria passa a ser de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Então a ordinária, ela tem 3 características: a obrigatoriedade, ou seja, ela tem que acontecer, o período que ela tem que acontecer, que é dentro dos 4 meses seguintes ao fim do exercício social, e o objeto tem que ser definido em lei. Então, e tem obviamente o quórum de instalação da AGO, né? Em primeira convocação 25% do capital social votante, e em segunda convocação ela acontece com qualquer número. Dentro da extraordinária você também tem os quóruns, que quando você tiver para reformar o estatuto 2/3, e para em segunda convocação qualquer número. Então primeiro 2/3, segundo qualquer número. Tomar cuidado com aquele pequeno detalhe, né? Se for qualquer outra matéria, se for qualquer outro assunto que não seja reforma do estatuto, o quórum da AGE passa a ser o mesmo da AGO, ou seja, em primeira convocação 25% do capital social votante. Falamos também no Conselho de Administração, composição, 3 ou mais membros, acionistas, pessoas naturais eleitas pela Assembleia Geral com a função de operacionalizar as deliberações da Assembleia. Falamos que na fechada é o órgão facultativo, já nas abertas de economia mista e de capital autorizado, tanto a diretoria como o Conselho de Administração são órgãos obrigatórios. Falamos também da diretoria, que é um órgão também de execução, né? Mas ele tem uma composição diferente em relação ao Conselho de Administração. Aqui são 2 ou mais membros, e aí detalhe, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração ou pela diretoria. Por que um ou outro? Porque pode acontecer, e isso eu falei para vocês anteriormente, que na fechada não existir o Conselho de Administração, e aí a diretoria que tem que fazer a eleição dos membros, ou melhor, a Assembleia Geral vai ter que fazer a eleição dos membros da diretoria, em razão, eventualmente, da inexistência do Conselho de Administração. Falamos também da isenção de responsabilidade e impedimentos. Dei uma olhada nessa parte da matéria, inclusive eu coloquei a fundamentação legal. Isso é importante, vocês terem conhecimento. Que tipo de responsabilidade solidária é essa? Como é que eu fico isento de responsabilidade? E quais pessoas que não podem fazer parte desses órgãos da administração? Falei também com relação ao Conselho Fiscal, que é um órgão que tem uma composição de 3 a 5 membros e suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com a função de fiscalizar. E um detalhe que até chamou atenção naquele momento, né? É um órgão que tem que existir, mas não precisa funcionar. Então, quando ele não estiver funcionando, ele precisa ser chamado. Quem tem legitimidade para chamar? Aí depende, se você vai ter uma companhia aberta ou fechada. Se a companhia for aberta, de 2 a 8% dos acionistas com voto, ou de 1 a 4% dos acionistas sem voto. Se ela for fechada, 1/10 dos acionistas com voto. Se ela for fechada de 1 a 10, 1/10 dos acionistas com voto, ou 5% dos acionistas sem direito de voto. Então, só para confirmar, na aberta, de 2 a 8 com voto, ou de 1 a 4 sem voto. Já na fechada, 1/10 com voto, ou 5% sem o direito de votar. Bom, aí já entrando na questão da matéria que eu acabei não passando para vocês em razão da suspensão, eu inicio com vocês a parte referente ao administrador. Quem que é o administrador? O administrador da SA, ele tá definido lá no artigo 153. Ele fala o seguinte: o administrador da companhia deve empregar no exercício das suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Basicamente, o administrador é aquele que vai gerir a sociedade, é aquele que vai determinar os rumos da sociedade.
E o professor Valdo Fázio Júnior, ele divide duas categorias de administrador. Ele fala que existe o administrador em sentido estrito, que são os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da diretoria, e os administradores em sentido amplo, que são os membros do Conselho Fiscal. Então, em sentido estrito, os membros da diretoria e do Conselho de Administração, e em sentido amplo, os membros do Conselho Fiscal. A responsabilidade deles é sempre solidária, né, por eventuais prejuízos que eles tenham causado à sociedade. Eles têm vários deveres, dentre os quais nós podemos destacar o dever de convocar a assembleia, prestar informações precisas aos acionistas, zelar pelo bom funcionamento da sociedade e denunciar eventuais ilícitos praticados dentro da própria sociedade, né? Então jamais ele pode causar qualquer tipo de prejuízo à sociedade ou a quem quer que seja. E por fim, nós temos o artigo 159, que fala que se eventualmente o administrador praticar algum ato ilícito e esse ato ilícito causar prejuízos, caberá à companhia, mediante deliberação da Assembleia Geral, a legitimidade para processar esse administrador. Se essa ação não for promovida no prazo de 3 meses, qualquer acionista poderá promover essa ação. Agora, se a companhia, mediante a Assembleia, deliberar não promover a ação, acionistas que representem pelo menos 5% do capital social poderão promover a ação contra o administrador. Lembrando que essa ação ela tem que ser promovida no prazo prescricional de 3 anos. Se vocês quiserem, inclusive, ter a fundamentação legal, está lá no artigo 287, inciso 2º, a linha B da 6.404 de 76.